nosso autor ninguém falou ainda, nenhum grupo realmente. Então, mas acredito que todas as apresentações são válidas, todas as apresentações trouxeram informações complementares. Então, nós vamos falar sobre o Jean Piaget e a teoria do desenvolvimento dele, que fica baseado no cognitivismo. Nosso grupo é composto pela Ana, Loruama, a Melissa, o Paulo e eu, a Rafaela. Então, o Jean Piaget, ele foi um pesquisador, biólogo, psicólogo muito influente, porque ele foi conhecido como o pioneiro da epistemologia genética. Então, ele foi um dos primeiros a falar que a gente vai aprendendo conforme o nosso desenvolvimento. E ele citou que a criança ela não pensa como adulto, ela vai se desenvolvendo conforme as suas fases, os seus estágios, que mais pra frente eles vão explicar. Então, na época, as teorias que existiam era basicamente o inativismo, que era comparado ao cérebro como uma caixinha vazia e enfiando ali informações, e a criança ia aprendendo assim. Também tinha o behaviorismo, que era basicamente o ensino a partir do repetimento contínuo ali da repetição, da repetição de alguma coisa. Então, a criança ia aprender por repetição. E aí, Piaget, ele tinha filhos, ele foi observando nos próprios filhos que, bom, não era bem assim, as teorias estavam um pouco incompletas, então ele desenvolveu a sua própria teoria. E, para ele, o cérebro, ele desenvolvia o conhecimento através de desequilíbrios e equilíbrios. E ele desenvolveu também os estágios ao decorrer da vida, e ao decorrer desses estágios, a criança vai apresentando algumas capacidades diferentes, e a forma que ela vai aprendendo e enxergando o mundo também é diferente. Segundo o Piaget, o processo de desenvolvimento cognitivo ele está em 3 fases, que é a assimilação, a acomodação e o equilíbrio ou a equilibração. A assimilação está relacionada a informações externas que se juntam ao intelecto dessa criança, a informações que ela já sabe. E a acomodação ela é nada mais, nada menos que um ajuste dessas informações juntamente com o intelecto dessa criança. Aumenta mais no nível da inteligência. Eu coloquei uma imagem aqui para poder entender melhor essa informação. Que toda criança, logo de primeiro momento, ela entende que um animal de 4 patas pode ser um cachorro. Né? Então, eu até coloquei o gatinho ali e ela já associou o gatinho a um cachorro. Né? O gatinho é um cachorro, na verdade é um gato. Então, a acomodação, ela está aí para isso, para poder diferenciar e aumentar ainda mais o intelecto e a inteligência dessa criança. E aí, depois disso, é onde vai entrar o processo da equilibração. Bom, a equilibração organiza estruturas cognitivas e provoca o indivíduo a uma nova realidade, ou seja, ela precisa conseguir uma posição estável após superar dificuldades. Nós vamos falar aqui um pouquinho das fases do desenvolvimento. Então, os estágios o sensório-motor, de 0 a 2 anos, estágio pré-operacional de 2 a 7, estágio operacional concreto de 7 a 11 ou 12 anos, e o estágio das operações finais após os 12 anos. Então, a gente começa aqui com o estágio sensório-motor de 0 a 2, que nesse período é onde é explorado os sentidos da criança. Então, é onde o bebê ele tem a curiosidade de tocar, conhecer as coisas, sentir cheiro, colocar tudo que ele vê na boca. E para o Piaget, um marco no desenvolvimento da memória do trabalho é a percepção da permanência dos objetos. Quando a mãe, um exemplo, quando a mãe vai brincar com a criança, ela esconde lá o objeto, e aí ela esconde para o bebê, aquele objeto sumiu. Mas conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai começar a perceber que, na verdade, aquele objeto ele não sumiu, mas ele permanece ali. E aí a gente entra após também o estágio pré-operacional de 2 a 7 anos, onde o pensamento ele é categorizado por funções simbólicas. E aí, no caso aqui, nós trouxemos algumas imagens, que pode explicar melhor sobre isso, onde a criança, ela gosta bastante de falar com os objetos, aqui a criança falando, com o ursinho. Aqui, no caso, os adultos, eles começam a perceber a forma como os adultos, o que significa um abraço, ele está estendendo os braços, então significa que ele
me dar um abraço. Eles também entram na fase da imaginação, onde eles imaginam muito sobre as coisas. Aí depois nós vamos para a fase dos porquês, né? Onde eles têm muita indagação, muitas dúvidas sobre as coisas. Também tem a fase do egocentrismo, né? Onde a criança ela pensa que aquilo que ela fez, ou as coisas conforme ela vai fazendo, brincando, aquilo é certo, né, no caso. E aí, mas na verdade, nesse sentido não é certo. E aí também entra a próxima fase. Bom, o estágio operacional concreto dos 7 aos 11, a criança ela já sabe diferenciar a fantasia da realidade, ela já começa a ter o raciocínio lógico e ela já sabe compreender sobre noções de volume, peso, espaço e tempo. E também já consegue fazer contas grandes, com número grande, já matemática. Bom, nessa fase ele fala que a criança ela tem uma cognição parecida com a dos adultos, o pensamento lógico ele é aflorado, ele faz análise crítica do ambiente que está ao redor dele, então ele critica a mãe, critica pai, critica amigo, não critica negativamente, mas ele faz uma análise crítica. Ele quer assumir as suas opiniões e uma construção da personalidade. Personalidade é uma palavra-chave para esse estágio das operações finais. Ele quer ter um lugar no mundo. Bom, gente, foi isso. Foi uma coisa simples, né? Mas o nosso objetivo foi apresentar o desenvolvimento e as fases de Piaget.